Eu não tinha pensado dizer mais nada, mas também não vou impor, mas é só uma nota, porque me pareceu muito importante, até pela reação do conjunto das pessoas que estão nesta conferência, a ligação entre este presente dificílimo em que nos encontramos e o que estivemos aqui a falar e que estamos aqui a falar, que é uma coisa para lá da crise, não é? Só faz sentido dizer o que eu disse, partindo do princípio que nós vamos superar esta crise e que sabemos como superá-la. O tema da conferência não é como é que superamos esta crise. O tema desta conferência é como é que nos comportamos desde já num contexto de superação dos vários problemas. Um deles foi aquele que evocou. Eu só gostava de dizer uma coisa que é basicamente esta. Em primeiro lugar, não há razão nenhuma para nos deixarmos dominar pela crise. Isto é, não é por falarmos muito sobre a crise que ela é maior ou pior. E quanto mais vezes falarmos, eu tenho um princípio que é, se perco um cartão, se me roubam a carteira, se eu faço uma asneira, procuro apenas pensar uma vez sobre isso, porque cada vez que penso mais, é mais uma vez que isso me acontece, não é? Se me roubam a carteira e eu penso 20 vezes sobre a carteira, roubaram uma carteira 20 vezes, portanto mais vale a pena pensar só uma vez. E portanto, sobre as más notícias, tomamos nota, está tomado nota, escusamos de estar sempre a falar sobre elas. Ora, é muito importante que os portugueses não se deixem vencer por esta dificílima situação, que não percam consciência das dificuldades da crise, mas que atuem positivamente naquilo que é a criação do seu futuro. E, portanto, na sala há seguramente pessoas como eu que têm uma neta que entrou este ano, ou um neto que entrou este ano para o primeiro ano de escolaridade. Eu não posso criticar este governo, que é o que temos, como critico num conjunto de medidas, já direi uma, sem pensar também, diferentemente disso, que quero que a minha neta tenha acesso aos melhores professores, à melhor educação possível. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, não há contradição nenhuma entre queremos desenvolver o Douro-Sul e desenvolver o nosso país, num horizonte de 15, 20, 30 anos, e querermos passar por esta crise. Sobre esta crise vou só dar um exemplo. Qual é o problema que nós temos? Se Portugal fosse o tamanho do Brasil e o Brasil o tamanho de Portugal, a sábia nota do Presidente Lula era ainda mais importante. Mas como Portugal é pequenino, a procura interna dos portugueses não é suficiente para a nossa ambição. E, portanto, nós temos que fazer mais coisas. Por exemplo, temos que poupar. A nossa independência económica depende da nossa capacidade de poupar. Até porque se deram por isso o novo quadro de maior responsabilidade microeconómica da banca obriga a fazer menos crédito com os mesmos recursos. E, portanto, por isso é que é incompreensível que no conjunto das medidas de consolidação orçamental não esteja a redução da taxa de tributação autónoma sobre os depósitos a prazo. O que tem estado mal nas medidas tomadas não é haver medidas de austeridade ou medidas de consolidação orçamental que são absolutamente necessárias, é não haver medidas de acompanhamento dessas medidas de austeridade que permitam às famílias, às empresas pequenas, médias, grandes, às famílias com mais poder de compra, com menos poder de compra, poderem digerir essas medidas de consolidação e poderem ter comportamentos positivos e não entrarem em círculos viciosos de definhamento. E, portanto, é completamente diferente uma família consumir menos porque poupou mais ou consumir menos porque lhe retiraram o rendimento, embora a despesa de consumo seja a mesma. Se consumir menos porque poupou mais, está orgulhosa da sua poupança e está numa lógica de processo de reestruturação positiva da economia portuguesa, porque está a ajudar ainda mais a que haja investimento financiado pela banca para que pequenas e médias empresas possam lançar-se em novos projetos. Se estiver a consumir menos porque não a deixam consumir porque lhe cobraram mais impostos, ela está triste, amargurada e em construção negativa. Segundo ponto, não há crescimento e emprego sem investimento. Como as funções do Estado são, e bem, funções que têm que se concentrar na saúde, na educação, na sustentabilidade ambiental e não na dinamização direta do crescimento económico, nós não vamos sair desta crise com investimento público. Vamos sair desta crise com investimento privado. E, portanto, temos duas soluções. Ou deixamos entrar, a propósito do investimento privado, tudo e mais alguma coisa, ou temos juízo, bom senso e decisões criteriosas e temos a coragem de derrotar o populismo e, digamos, outras expressões políticas de desespero
E fazemos uma diferença entre a riqueza apropriada pelos proprietários da empresa e a riqueza apropriada pela empresa. Se nós tributarmos da mesma maneira aquilo que é a riqueza distribuída individualmente e aquilo que é a rendibilidade das empresas, nós destruímos a capacidade de investir em Portugal e destruímos a base económica da nossa economia. Portanto, temos de ter a coragem de tratar bem a riqueza que é apropriada pelas empresas para investir, para criar empregos, para aumentar a produtividade, e não a tratar da mesma maneira do que tratamos a riqueza que foi apropriada por aqueles que são acionistas ou proprietários da empresa. Isto é fácil de perceber e é decisivo. Nós não podemos estimular o investimento privado sem criar soluções de facilidade à vida das empresas. Por isso é que se devia estar a tomar medidas de incentivo, simplificação às pequenas empresas para que tenham a vida facilitada. Se todas as pequenas empresas e microempresas tivessem um regime fiscal simplificado, todas pagavam impostos, havia mais receita fiscal e a vida era melhor para todos. Portanto, há muitas medidas que nós podemos tomar, mas o tema hoje aqui não é o tema do curto prazo. O tema hoje aqui é o tema do que é que esta região deve fazer desde já a favor das pessoas que, digamos, têm agora 5, 6, 7 anos. Uma estratégia é uma estratégia para aqueles que são ou nossos filhos ou nossos netos, não é para nós. E, portanto, desse ponto de vista, quanto mais difícil é a situação, mais importante é nós termos uma estratégia a longo prazo. O mundo está, e Portugal está, a Europa está na situação em que está, porque tendo criado um mundo económico, hoje o mundo é global, portanto nós alargamos drasticamente o horizonte da nossa função económica, o que é que nós fizemos com os nossos prazos de decisão? Tomamos decisão à hora, ao minuto, ao dia, ao mês no máximo. Ora, para um mundo maior, a decisão tinha que ser mais estratégica, de mais longo prazo. E nós, mundo económico maior, global, decisão ao minuto, ao mês, o que é que podia dar? A imensa atrapalhada em que nos colocamos. E, portanto, era um pouco a nota que eu gostava de deixar. Não estou a diminuir nada das suas preocupações, e acho que foi muito bom tê-las colocado, mas hoje aqui a nossa preocupação era o que é que queremos, o que é que podemos alcançar para que esta região seja uma região mais desenvolvida, para que esta região dê um contributo a que Portugal esteja melhor e para que esta região dê um contributo para que tenha um futuro de desenvolvimento e não um futuro de definhamento. É isso que verdadeiramente nos preocupa e, obviamente, será facilitado se tivermos melhores medidas de curto prazo, se tivermos melhor governação nos próximos meses e nos próximos anos, sem dúvida. Mas o contributo que podemos dar aqui a propósito deste tema é tomar boas decisões a favor do futuro a médio prazo desta região.